Estamos aqui na companhia do escritor Vitor Galhardo. Prazer tê-lo aqui no espaço do Divã Cultural, nesse dia tão especial, né, aqui na Livraria Argumento, em que vai estar sendo realizado a segunda noite de autógrafos do livro sobre Orlando Drummond. Pois é, muita felicidade. A gente fez o primeiro lançamento no Vila Isabel, dia 23 de janeiro, foi um grande sucesso. É a terra dele, né? Ele mora lá desde 53, né? Então, assim, foram quase 600 pessoas no dia, uma loucura. Aí hoje a gente está aqui, agora também com muito orgulho, né, de estar aqui na Argumento para fazer esse segundo lançamento. E como é que foi esse processo da escolha do Orlando Drummond e da marcação desses encontros, dessas entrevistas? Na verdade, o que acontece? Eu tenho uma relação com o Orlando que surgiu. O neto dele, que é dublador, o Felipe, é amigo de infância da minha esposa, Thaís. Então foi aí que eu tive acesso ao Orlando Drummond. Mas na verdade, eu cresci, né? Eu sou de 82, então eu cresci assistindo Scooby-Doo, Alf, Popeye, o Vingador, do Caverna do Dragão, o Gargamel, dos Smurfs. E depois, na televisão, eu vi o Seu Peru, na escolinha. Então, quando eu tive a chance, sabe quando você fala assim, bom, eu vou mandar um e-mail pro Felipe, mas acho que eu vou torcer para ele falar não, porque que loucura, né? E ele falou sim, e aí eu comecei de fato, em 2015, a fazer a biografia. Foram centenas de encontros com o Orlando. Na verdade, hoje eu posso falar que eu sou uma espécie de um neto do Orlando, que é assim que eu me considero, eu não tenho mais avô, então ele para mim é como um avô. E fui muito bem recebido por todos da família. E aí foi isso, foi entrevista com o próprio Orlando, com os parentes, com dubladores, com amigos. E também muito importante foi fazer uma pesquisa com a imprensa da época. Sim. Entendeu? E o que mais te impressionou na figura do Orlando? Todas as histórias que ele te contou, porque ele tem uma trajetória linda, né? Como ator, como revista, né? Ele começa em 42, no dia 13 de agosto, uma sexta-feira, assim, 13 de 42, ele começa como contra-regra na Tupi. Dali ele vira radiator, migra para a TV como ator, porque os programas da rádio naquela época migravam para a TV, faz a dublagem, depois volta para a TV. Então ele andou em todos esses meios, né? Assim, o que mais me chamou a atenção no Drummond, eu te confesso que não é o artista, mas o homem. Porque ele é avô, ele é bisavô, ele é pai. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, o Orlando sempre teve um dilema na vida dele. Porque ele passava o dia inteiro na rua, dublando para indo na rádio aqui, e dublagem, televisão ali, uma exigência muito grande. Muito grande. Naquela época era muito pior. Por outro lado, ele tinha aquele lado assim, eu tô com saudade da minha família. Eu quero estar com a minha família, mas eu sou a renda da casa. Então, como que eu fico com a família, mas eu também trabalho para pagar as contas? Então, o Orlando sempre viveu esse dilema. Então, acho que isso, a gente está falando de 40, 50, 60, 70, mas parece que é hoje, porque hoje as pessoas têm que compor renda de um jeito, às vezes tem mais de um emprego, sabe? Então, esse lado humano do Orlando que eu acho que é o mais legal. E durante essas entrevistas, qual o personagem, assim, eu acredito que ele fazia todos com muito amor, mas que ele tinha uma identificação, um carinho especial? Então, se você perguntar isso pra ele, ele vai te falar que não, são todos especiais. Então, eu vou tomar um puxão de orelha dele, mas eu vou falar. Scooby-Doo, sem falar, sem dúvida. Scooby-Doo ele começou em 72, ele dublou o Scooby por 40 anos, até 2012. Então, é o personagem dele principal? Mas ele não vai te falar isso. E pro Scooby-Doo, acho que ele fez até um certo laboratório, ele ficava observando os cães. Né? Na verdade, o Scooby-Doo foi o seguinte, ele sempre soube, ele como foi contra a regra da rádio, era porque ele era muito bom em imitações, barulho de bicho, então era isso que ele precisava para ser um bom contra a regra. O que aconteceu? Em 51, Orlando casou, voltando de lua de mel, ele estava sendo incomodado todas as noites por um miado de gato. Ele não conseguia dormir. Aí certo dia ele falou assim para Dona Glória, chega, hoje eu vou espantar esse gato daqui. Ele pega um balde de água, sobe numa escada e fica em cima de uma bancada da cozinha para jogar água no gato. Para o desespero dele, quando ele olha, em frente tinha uma leiteria, o gato estava miando porque tinha um cara que estava sempre roubando a leiteria. Ele quando vê o cara, ele se assusta, do tipo, tem um bandido, e agora?
ele se assusta e faz um latido. Pro latido também espantar o cara, o bandido, e espantar o gato. Esse latido foi em 51. Em 72 foi o mesmo latido que ele fez pro Scooby-Doo. O grande detalhe é que ele faz um latido para espantar um bandido, que fica com medo. Mas o Scooby-Doo é alegre e é medroso. Né? Mas foi o mesmo latido, foi assim que surgiu o latido do Scooby-Doo. Ah, perfeito. E sobre o seu peru, quando ele foi para a escolinha? Porque antes ele deve ter vivido essa realidade do anonimato, um certo anonimato da dublagem, né? Em que as pessoas conhecem pela voz. Ah, você que vai... E de repente ele está à frente de um personagem e o personagem se tornou um estrondoso sucesso, principalmente na década de 90, pois na é. escolinha. Né? Na verdade, o que acontece? Eu posso te dizer, sem dúvida, que o Orlando deu o rosto para a dublagem. Sim. Os dubladores pararam de ser só uma voz e também mostraram que eles têm rosto, sabe? De carne e osso, né? Tem um detalhe que é muito interessante, que o Orlando foi para a Globo em 83. Ele foi fazendo pequenos papéis no Chico Anísio Show. Só que em 88, o Chico resolve reeditar a escolinha do professor Raimundo como um quadro. E aí, ele monta um elenco e o Orlando não estava no elenco. O seu peru não foi para o Orlando. Um outro ator foi contratado pelo Chico Anísio. Até hoje a gente não sabe quem é esse ator. É um nome mantido a 7 chaves. E acho que é até bom para esse ator hoje que ninguém saiba, né? Porque, enfim, por que esse ator não aceitou? Ele fez tudo, mas quando faltavam 2, 3 semanas para começar de fato a escolinha, ele falou: olha, eu não quero mais, porque é um personagem gay e eu tenho medo da repercussão que pode causar na minha carreira fazendo um personagem gay. A gente lembra que se hoje tem preconceito, tem muito ainda hoje, naquela época tinha muito mais. Então o que acontece? O Orlando, o Chico, que já conhecia o Orlando desde 50, e no Chico Anísio, o Orlando já tinha feito vários personagens gays, por exemplo, falar pra Sininha de Paula: olha, chama o Orlando que ele resolve. E aí o Orlando foi e roubou o personagem. Pra você ter ideia, tem uma frase que foi o Chico que criou, porque era dele o personagem, né? Que é o "estou porra aqui". Todas as outras foram criações do Drummond. Interessante isso, né? E a coragem dele, né? De pegar um personagem, né? A total, digamos assim, de ver o lado humano do personagem, Sim, né? ele é um ator. E aproximá-lo de todas as faixas etárias, né? E principalmente das crianças. Das crianças, e assim, você sabe que em 92 o Chico Anísio tira o seu peru do ar. E a alegação para tirar o seu peru do ar é que estava gay demais. Segundo o próprio Chico disse numa declaração ao programa Roda Viva. O público mandou inúmeras cartas, porque naquela época eram cartas, né, para a Globo, exigindo a volta do seu peru. Mantendo as características. Ficou 1 mês, 2 meses no máximo fora do ar e voltou. Por quê? A criançada gostava, o público inteiro gostava. Não tinha essa coisa de preconceito, pelo contrário. Ele ficou acima disso tudo, sendo respeitado por todo mundo, entendeu? Ele passava essa leveza, a inocência, né? Pois é, porque é isso, o seu peru, no tudo, é um ingênuo, né? As brincadeiras são ingênuas. Né? Perfeito. E você, agora fechando essa nossa conversa maravilhosa, como é que foi para você o resultado quando você viu pronto esse livro? E mais do que isso, sentindo que você faz parte da família do Orlando Drummond, dessa família afetiva. Sabe que tem eu vou te contar uma história? Quando eu cheguei com um livro e entreguei nas mãos do Orlando, por um lado eu me arrependo de não ter gravado a primeira reação dele ao segurar o livro. Ele olhou e ficou assim: sou eu. Ficou todo emocionado. Por outro lado, eu não gravei, mas é uma imagem que eu jamais vou esquecer na minha vida. Entendeu? Que, aliás, o livro, a capa está belíssima. Fica mais para apresentar. Opa, aqui é o livro. Você sabe que ele ficou emocionado quando viu o livro, né? Isso é muito legal. Eu vou te dizer que eu já conversei com a Dona Glória várias vezes depois que o livro foi publicado. Falei: Dona Glória, e aí? Porque a família não leu o livro enquanto ele estava sendo produzido. A família confiou. Sim. Isso é bom e ruim, né? É bom que você tenha liberdade para escrever, mas é ruim que ninguém está lá para dar aquela checada. Né? Ela me falou assim: quero falar com você sobre o livro. Eu falei: um puxão de orelha, né? Tô adorando, tô muito feliz com o que você escreveu. Acho que isso é o principal. Assim, eu receber fotos da família com o Orlando, assim, lendo o livro, eu acho que isso não tem preço, entendeu?
entendeu? Eu acho que, de uma certa forma, a família ficou feliz com o resultado. Então, eu não posso ficar menos, né? Então, estou muito satisfeito, estou muito feliz. É o meu primeiro livro com o resultado, sabendo que, mais ainda, a família gostou, a família aprovou e todo mundo que já comprou e leu tem dado um retorno muito bacana nas redes sociais, falando assim, olha, eu estou gostando, gostei. Isso é muito legal. Muito legal. E inclusive a gente estava conversando na entrevista que ele viria, mas ele está com 100 anos também. 100 anos. E você está me falando dessas oscilações, né? Porque como ele tem 100 anos, tem dia que ele está muito bem, tem dia que ele está mais cansado. Então, é assim, tem 100 anos, é o que você falou. Ele precisa descansar, fazer programas mais curtos, entendeu? Até para poder a gente tê-lo mais por 101, Sim, por 102, por 103 e aí por seguinte. Olha, muito sucesso na trajetória desse livro. Obrigado. Parabéns. Prazer falar com você. Também. Que você precisar, estou aqui à sua disposição. Vai ser um prazer contactá-lo para novos eventos do Divã Cultural. Estou aqui. Obrigado a todos.